Olá, e nós já estamos aqui ao vivo no Facebook. Hoje, um tema muito importante. Eu estou aqui com a doutora Ednaide Silva, obstetra, uma mulher que trabalha auxiliando mulheres, e nós vamos estar aqui para tirar as dúvidas, para esclarecer a vocês, mulheres e homens, né, as dúvidas que vocês tiverem em relação ao tema. Hoje, inclusive, doutora, é o Dia Internacional, não é isso? Bom dia para todos. Hoje é o Dia Internacional do Combate à Mortalidade Materna, né? É um dia muito Isso. importante, né, para a gente, para essas mães, né, e É famílias isso como mesmo. um todo. É muito importante, é um tema muito importante, é um tema de grande relevância, principalmente para nós mulheres, e o É, esclarecimento, ele auxilia, ele instrui as mulheres a saber como é que elas devem agir, e nós estamos aqui para isso, doutora. E eu já gostaria de começar, tá? Eu gostaria que a senhora se apresentasse primeiro, falasse, né, sim. do seu trabalho enquanto obstetra, e depois a gente começa discutindo os assuntos. Fique à vontade. Eu sou a doutora Ednaide Silva, eu sou mãe, médica, mãe de dois filhos, um menino e uma menina, sou médica obstetra, eu já tenho minha formação já desde 2005, né? Eu sou médica obstetra, então mais de 15 anos, né? Nessa labuta, né? Trabalho aqui na maternidade Albert Sabin, eu sou obstetra daqui, né? Auxiliando as mães a um parto humanizado, seguro. Ok, nós já estamos aqui com a Esnei Duarte, de Búzios. Boa tarde, lindas. Saudade de você. Ok, eu Sinei, muito obrigada, viu? Eu também tenho saudade de vocês aí. Um abraço para vocês aí em Búzios. O Paulo da Lima está avisando que está ligadinho conosco aqui, doutora, na live Forte por Ser Mulher. Doutora, uma das coisas que muito nos preocupa, nós estamos em um período muito crítico, É, período onde nós vivemos uma situação muito difícil em relação ao coronavírus. E essa pandemia, ela já é preocupante para as pessoas que têm estado normal, né? Para as pessoas que são doentes, pior ainda, mas a sensibilidade de uma mulher grávida sendo acometida por esse vírus é algo muito preocupante. Isso é uma pergunta minha, é um interesse meu em saber. E quando a senhora responder, é lógico que vai, né, estar auxiliando é. toda a sociedade, mas eu gostaria que a senhora falasse bastante sobre isso. As gestantes foram incluídas, né? A gente está vivendo o momento da pandemia pelo Covid-19, por essa doença, né? Que é causada por um vírus chamado SARS-CoV-2. Já é uma mutação do primeiro, né? Ele ocorreu nos anos de 2000, mais ou menos, muito restrito na Ásia, pouco, ficou por ali, China, aquela região ali, e agora ele volta dessa forma que ele volta bem virulento, bem de uma transmissibilidade muito grande, né? Esse vírus, geralmente em pessoas normais, né, vamos dizer assim, em pessoas que não têm comorbidades, ele passa como uma gripe importante, porém, nos do grupo de risco, ele pode ocasionar problemas sérios. E as gestantes estão incluídas do grupo de risco, faz parte do grupo de risco, as gestantes. Então, assim, pessoas que têm a sintomatologia, febre, tosse seca, dificuldade de respirar, é importante que procure uma emergência, principalmente os do grupo de risco, inclui aí as gestantes, né, para que seja avaliada e ver como é que está a situação dela. Doutora, antes de nós desenvolvermos os assuntos, eu já vou começar aqui com perguntas, porque a semana passada nós tivemos um programa onde Hum, houve várias perguntas e ficou muito sem resposta, porque teve pergunta demais, foram quase 500 perguntas. Então, ficou muito sem resposta e hum, hoje eu quero começar cedo, né, com as perguntas. Eu estou hum. aqui com a Fabi Campos. Doutora, como
as mulheres em gestação de riscos estão sendo acompanhadas nesse período de pandemia. Ela quer saber como é que as mulheres estão sendo acompanhadas. As pacientes de gestação de risco, os pré-natais, né, se mantêm, continuam os pré-natais normalmente, né, e as de gestação de risco também. Então, marcam as suas consultas da forma habitual, de atendimento, com a frequência habitual. Não mudou nada em relação a isso. Ok. Doutora, agora vamos falar da mortalidade, né, e da saúde da mulher. Me diga uma coisa, nos dias de hoje, nós temos ainda um número muito alto, né, em todo o Brasil, em todo o país, de mortalidade das mulheres, no período de gestação, no parto ou pós-parto. Doutora, eu quero saber se isso há uma responsabilidade do não pré-natal, que as mulheres devem fazer nesse período normais, ou são questões que realmente são súbitas, acontecem, são casos inesperados. Por que tantas mulheres morrem no período de parto, no período, inclusive, de gestações, muitas, né? E também após pós-parto? Por quê? O que acontece? O que acontece? Assim, tem patologias, né, que a gravidez é um período fisiológico, é uma coisa normal, né? Os animais engravidam, parem, né? Vão parindo, e nós também é do mesmo jeito, a gente tem é um ciclo, né, da nossa vida, a gente nasce, cresce, reproduz e morre, o reproduz está no parir, né? Então, é uma coisa fisiológica, mas tem pessoas que podem evoluir, tem pacientes que podem evoluir com algumas doenças, algumas patologias durante a gravidez, que podem acarretar, podem levar até ao óbito, né? E é para isso que a gente tem que ter um acompanhamento certinho de pré-natal. As pacientes têm que começar o pré-natal, logo que sabem que estão grávidas, que descobrem a gravidez, e são acompanhadas certinho, toda a consulta com avaliação de peso, de pressão, né, dos exames laboratoriais que devem ser feitos, exames de ultrassonografia que devem ser feitos, que aí, nesse momento, se a gente percebe que a paciente tem alguma coisa que pode influenciar negativamente no resultado da gravidez, a gente encaminha para um pré-natal de alto risco, onde ela vai ser melhor acompanhada, vamos dizer assim, mais acompanhada mais de perto, né, para aquela patologia. E aí, a tendência é que as coisas aconteçam bem, mas tem algumas pacientes que mesmo com tudo bonitinho, ela pode evoluir para óbito. Entendeu? Né? Mesmo contando. Então, é uma questão fisiológica, isso é uma questão que não tem explicação, vai do corpo, né? Daquele ser humano ali, pode acontecer, mesmo ela tendo todo o cuidado preventivo, né? Que é o pré-natal. O que a gente tenta evitar é o máximo que isso aconteça, né? Que isso, a gente, então, usa medidas seguras para até onde vai aquela gravidez, até onde aquela gravidez vai, que não corre risco nem mãe, nem filho, né? E é isso que tem que acontecer. Eu vou ler aqui mais uma pergunta para a gente continuar com o nosso diálogo. Boa tarde. Quanto tempo depois de a mãe ter Covid poderá voltar a amamentar e quais são os cuidados que ela deve ter? Pela Organização Mundial de Saúde, a amamentação em pacientes que tenham Covid não está suspensa. Muito pelo contrário, a gente tem que incentivar a amamentação. Agora, por exemplo, logo depois do parto, a paciente logo depois do parto, ainda está meio controverso isso. Então, ainda se fala em não manter o contato pele a pele. Então, naquele momento se suspende para que a mãe esteja toda higienizada, direitinho, né? Porque pode ser que ela esteja sem máscara, pode ser que ela se contamine com as próprias gotículas dela, e naquele encontro com o bebê,
ela possa transmitir, né? Porque o bebê não está comprovado ainda que existe a transmissão dentro da barriga para o bebê. Então, a Eu gente ia acha fazer que essa pergunta. Doutora, ele é transmitido depois que nasce, entendeu? doutora, que ótimo. Eu tinha essa dúvida. A pergunta do doutor Davidson, anterior aí, a pergunta da Laisa que esteve, foi a pergunta que nós acabamos de ler, é uma pergunta de grande relevância, e justamente isso que a senhora esclareceu agora é muito importante, porque eu achava que assim que a mãe, não é? A mulher grávida, ela fosse acometida pelo Covid, que automaticamente o bebê também seria, e não é assim. Não, a gente acredita que é depois que nasce, depois que ele entra em contato, é que ele desprotegida. Então, a mãe desprotegida, sem máscara, sem higienização de mãos, tudo isso, ela pode contaminar o bebê nesse momento. Então é por isso que ela Atenção, precisa ser toda mulheres, higienizada, entendeu? Ela precisa estar atenção, toda mulheres. limpinha. Atenção, mulheres grávidas, né? Todo cuidado ainda é pouco, mas aí está uma explicação muito clara e muito boa também para que a mãe se sinta mais segura, né? Porque eu acredito que uma mulher estando grávida, assim que ela fica sabendo, tem sintomas dessa doença, e ela é sintomática, e ela fica sabendo, ela deve entrar em desespero, né? Por causa também do filho, mas está aí agora, não um relaxamento, mas uma tranquilidade para que haja um cuidado dessa mãe, e uma certeza também que ela estando bem cuidada nesse período, ela não vai transmitir isso para o bebê, como a doutora acabou de falar, e que tudo pode, graças a Deus, sair bem no final. Essa, para mim, é uma das perguntas. Mas tem mães que não se sentem à vontade, porque elas ficam com medo de que ela transmita, né? A gente tenta incentivar ao máximo que ela continue, dar tranquilidade a ela, que o leite materno naquele momento é o melhor para o bebê dela, né? Mas assim, a gente incentiva, mas tem mães que não querem. Mas vamos continuar a amamentar, porque o risco, o benefício é melhor para o bebê. É melhor para o bebê. Olha, nós temos uma pergunta aqui da Kathleen Andrade, tá? Kathleen, a pergunta já está em andamento, a resposta, porque eu acho que linka muito a primeira pergunta com essa, mas mesmo assim eu vou ler, porque se a doutora quiser acrescentar qualquer outro fato de esclarecimento a você, ela fará. As mulheres grávidas correm risco de perder o bebê caso venha se contaminar com o Covid? Os estudos, Kathleen, que a gente tem atualmente ainda são muito pequenos para a gente fazer essa afirmação, entendeu? Eu quero te dar um exemplo grande em relação a isso, na época da Zika. Não sei se vocês lembram da época da Zika, que quando se descobriu que era Zika, aí tudo bem, era só uma febrezinha que dava um problema na pele e acabou. Aí depois que começou, depois de quase um ano, começou a nascer os meninos com microcefalia. A gente só soube depois, né, que as mães se encontraram, e aí fez uma correlação e viu que essas mães com Zika tinham bebês com microcefalia, existia esse risco. Então, a gente precisa de mais tempo de estudo, mais tempo e muitas mulheres para a gente saber qual como afeta o coronavírus na gravidez. Inicialmente, ninguém viu nada ainda, não conseguiu perceber, né? Ainda não conseguiu ter nada assim de que existe perda, não tem nada disso. Olha, tem uma pergunta, eu acho que não sei se é Angel o nome, é uma pergunta anterior a essa que entrou aí, uma pergunta que eu achei importante, eu gostaria de ler aí. Angel Silva. Tem algum sinal, muito importante essa pergunta, viu, doutora? Tem algum sinal no período de gestação que apresente uma gravidez de risco? De que forma essa mulher pode entrar em contato com o médico? Muito boa pergunta, parabéns, viu, Angel? Pergunta boa. Tem algum sinal no período de gestação que apresente uma gravidez de risco? De que forma? No período da gestação, como essa mulher geral, entrar né? Em contato. Ela está dentro do assunto, né? O combate à mortalidade, né? E a saúde da mulher. Ela está dentro desse assunto. Então, ela está perguntando. Deixa a pergunta da Angel no Eu entendi. rodapé, olha, pessoal, para a gente. O pré-natal, né, a gente faz conforme aquele calendáriozinho. Geralmente é uma vez por mês, o que se preconiza
né? Aliás, o que se preconiza são 6 consultas, a primeira com o médico e a última com o médico. E as outras podem ser com a enfermeira obstétrica, né? E nas visitas que ela vai fazendo, ela vai dizendo o que é que ela está sentindo, né? Quais são os sintomas dela e são medidos os sinais vitais e também são avaliados os exames dessa paciente. Numa consulta, por exemplo, com a enfermeira obstétrica que tenha, ela, se vir algo diferente, ela pode sinalizar para o médico que está ali naquele pré-natal que aquela paciente Mas, precisa ver se ok. Mas em questão assim, sintomática, por exemplo, ela está perguntando, né, sintomas, por exemplo, uma mulher que ela fica com hipertensão, já é um alerta muito sério, né, doutora? Mas aí essa mulher, por exemplo, ela teria que estar medindo a pressão, não sei se tem acesso a isso, mas a gente pode pensar assim, sintomatologia de dor de cabeça que ela não sentia, né? Igual como Sim. da pressão, de alguém que também tem pressão alta, um aparecimento recente de uma pressão alta. Ela pode, para gestante, pode aparecer, como é que chama? Um inchaço, que a gente chama de edema, né? Pode aparecer o inchaço e a gente achar, e é bom ela procurar um médico. Isso da no gravidez. Período da gravidez, porque no finalzinho, na reta final, costuma ter um edemazinho, né? Mas esse não é considerado o risco. Não, mas pode ser que quando esse edemazinho também, durante a gravidez, não seja nada, mas é uma coisa assim que a gente, né, estranho, por que você está fazendo edema? Aí é bom olhar. Ok. Jussiene Santos, um beijo para você, Jussiene, tá? Doutora Jussiene, um beijo para você. Qual é a realidade de acesso à consulta de pré-natal para as mulheres de Salvador? A realidade é assim, a paciente chega, ela tem um resultado positivo de gravidez, então ela é encaminhada, ela deve procurar o posto de saúde da região onde ela mora para marcar o pré-natal dela. Ela vai marcar o pré-natal dela naquela região e vai ser acompanhada ali se for uma paciente de baixo risco, né? Ao final, próximo já do final da gravidez, ela é encaminhada para uma visita na maternidade de referência, onde ela moraria ali próximo, né? Onde o bairro dela é vinculada, a maternidade vinculada ao bairro dela, para ela conhecer aquela maternidade, ver como é a maternidade, tudo direitinho. Caso essa paciente, no período do pré-natal, desenvolva alguma coisa, ela é orientada a marcar uma consulta com o médico de pré-natal de alto risco, né? E mesmo assim, ela deve ser acompanhada nos dois, continua sendo acompanhada no posto de saúde, no pré-natal de alto risco, né? Para poder fazer o encaminhamento da gravidez. É dessa forma que é a realidade hoje em dia. Ok, muito boa a pergunta da Jussiane. Lucas Santos, parabéns, vereadora, por esse programa. Muito obrigada, tá, Lucas? Um abraço no seu coração. Agora tem uma pergunta aqui, inclusive do mesmo. Caso a grávida tenha o Covid, o bebê ao nascer pode ter alguma sequela? Num período, se ela teve a Covid, ele quer saber se quando ela for dar à luz, corre o risco dessa criança ser sequelada. É como a senhora falou, né? A questão aí do Zika, que um ano depois que as crianças vieram ter, que se veio saber realmente as consequências da Zika, né, nas mulheres grávidas. Hoje a gente não tem estudo ainda, Lucas, infelizmente, assim, que diga o que pode acontecer com a mulher que teve Covid durante a gravidez. O que a gente sabe é que esse bebê, já está quase certo isso, que não existe transmissão vertical, que é durante a barriga, né, durante a formação do bebê. Não, parece que não existe. Então, que ele adquire o Covid depois que nasce. Né, pelo contágio, do mesmo jeito que todo mundo tem, a gente tem, via respiratória. Ok. E eu estou aqui ao vivo tratando sobre a saúde da mulher, junto com a obstetra, doutora Edneide, não é isso? Ednaide. Ednaide, sim.
Ednaide, obstetra, ela que atende em consultas ali no Hospital de Cajazeiras, o Albert Sabin, tá? E nós estamos aqui para tirar as dúvidas, e você que quer tirar suas dúvidas, pode entrar, pode perguntar. Nós estamos aqui e vamos responder. E eu quero agradecer a todos que estão aqui conosco. São muitas perguntas chegando. Significa que o povo está ligadinho e que não me deixa sozinha, e não deixou a senhora também, né, doutora? A prestação de serviço aqui, o povo tem realmente valorizado. Leonais Santos, por favor, doutora, me oriente em relação à vacinação das idades mensais, pois, ao levarmos nossos bebês, somos recriminados pelo momento de pandemia. Mas sabemos que a vacinação das idades mensais é importante. Ela está pedindo que a senhora a oriente. Quem está perguntando é a Elionai Santos. Um beijo para você, Elionai, de Pau da Lima. Elionai, bom dia, boa tarde. Deixa eu te falar. A gente sabe do momento Covid, né, que a gente recomenda que as pessoas fiquem em casa, evitem sair, evitem receber, ainda mais vocês que estão pós-parida, visitas, né, principalmente de pessoas que têm alguma sintomatologia respiratória, não só para proteger o bebê, como também para proteger vocês, a família como um todo. Mas existem coisas que continuam, que devem continuar, né, então, a vacinação que o bebê tem que ser vacinado, né, no tempo certinho. Ele precisa continuar as avaliações de puericultura, a gente precisa saber se ele está perdendo peso, como é que ele está, como é que está o desenvolvimento daquele bebê, né? Então, esses ambulatórios continuam, né, e devem continuar. Então, você tem que procurar, tem que ir para o ambulatório, né, como é que chama? O posto de saúde, para fazer o seu segmento normal. Ok? E antes de ler a outra pergunta, eu quero mandar um abraço para Itapuã. A Noêmia, cadê o comentário aí da Noêmia? Eu vi aqui passar Noêmia Itapuã. Boa tarde. Itapuã tá ligadinho na live. Beijo para Itapuã, tá? Beijo para vocês aí. Muito obrigada. E tem aqui Andréia Pires também, ó. Itapuã aqui ligadinha. Beijo para você, Andréia. Leone Sarafim. A mulher negra tem mais risco de contrair o Covid? Não vi nada ainda que possa... Eu não vi nada ainda que tenha essa ligação. Agora, a gente tem aqui um país, né, que tem muitos negros, né, então a taxa tende a ser maior mesmo, de negros com Covid. E também, né, doutora, as mulheres negras, os negros em geral, há uma disparidade muito grande em questão no social, e isso que implica nessas mulheres terem que sair para trabalhar, enfrentar essa pandemia no peito, né? Porque dentro das comunidades está o maior número das mulheres mais desfavorecidas. E estas são as mulheres negras, e que saem, e que estão expostas nesse período. Então, eu acredito que, dentro dessa conjuntura, as mulheres negras, sim, são mais propícias a contrair a doença, não por causa da pele, mas por causa da sua exposição devido à necessidade que as mesmas têm, não é? Então, nós temos aí esse problema, isso, né, a gente colocando aí a parte social. Boa tarde, meu advogado, senhor Davidson. Vera Fiuza. Alguém cumprimentando o doutor Davidson, que fez um comentário antes. Yasmin Gomes. Doutora, como fica o pré-natal das gestantes diagnosticadas com o Covid? Olha, as mulheres estão mesmo perguntando e perguntando coisa séria, e não são perguntas simples, não, viu? Vamos o pré-natal responder. O pré-natal continua a mesma coisa. A paciente tem um diagnóstico de Covid, a paciente faz a quarentena dela 14 dias direitinho. Quando retorna o pré-natal, fala que teve, que foi acometida, né? E aí a gente segue o pré-natal todo direitinho. Observa, se ela tiver alguma sintomatologia.
Então, a priori, é o confinamento depois do diagnóstico, né, e a É, orientação médica. Tá? Aqui nós temos uma pergunta da Andréia Pires. Doutora, é verdade que as crianças estão apresentando sintomas como vermelhidão na pele, alergia, descamação, referente ao Covid? porque o Covid ainda não tem. O que mais se vê são sintomas respiratórios, mas ele pode apresentar outros sintomas, né? Que pode ser problemas de pele, tudo isso. Crianças têm mais apresentado isso mesmo, né? Mas aí ainda está em estudo. Ok, ok. Muitas perguntas. Por sermos pessoas. Não, por sermos propícios, ela está se referindo aqui à raça negra, eu entendo. É, Por sermos propícios, né, à hipertensão, e ela ser uma das maiores causas de mortalidade na gestação, nós, mulheres negras, compomos maior parte dos índices de mortalidade materna. Além disso, fazemos parte de comunidades periféricas que não possuem acesso ao SUS. Existe alguma campanha de alcance e orientação a nós, mulheres negras? Parabéns, viu, Fabiane, Fabi? Parabéns pela pergunta, muito boa. Fabi, dirigido às mulheres negras, exatamente, campanha, não. A gente oferece para todos o pré-natal o pré-natal, o pré-natal como um todo, né? Tanto baixo risco como de alto risco, para todas as mulheres que venham a engravidar. Dirigido, não. Assim, que sejam só para mulheres negras, né? Então, uma paciente, a gente está sempre atento durante o pré-natal, a paciente que começa a apresentar pressão, né? A gente sabe sim que é mais comum nas mulheres negras, né? Mas começa a apresentar pressão alta, aí a gente já parte com um pré-natal de alto risco. Elisângela Silva, parabéns pela iniciativa dessa maravilhosa live. São Rafael, ligadinho. Um beijo, Elisângela. Um beijo por estar conosco. Muito obrigada. A Joélia Mendes, em relação às maternidades que só aceitam gestante de alto risco quando tem leitos de, me ajude aí, neomatologia, Não, neonatologia, né? é. Disponível. Neonatologia disponível. Como lidar com essa situação? Ó, doutora, essa pergunta aí, eu nem interagi com a senhora, eu vou porque eu não entendo nada aí do que. Esse assunto é só da senhora, viu? Mas isso aí eu também não sei lhe dizer, não, porque tem algumas maternidades que tem, as Essa pacientes pergunta era só são séria. aceitas via transferência por ser uma maternidade de porta fechada, mas a grande maioria aqui de Salvador e da Bahia são portas abertas, né? Quer dizer, a emergência é aberta, tem uma emergência que a gente atende a paciente. A gente aqui atende a paciente da entrada, com a sintomatologia dela, né? E a gente atende ela. Se for uma paciente de perfil, que o bebê venha a nascer, que seja perfil UTI, né, que precisa de um berçário de mais alto risco, ou uma UTI mesmo, aí a gente encaminha, a gente solicita transferência via regulação para um outro hospital que possa receber aquele bebê. E aqui, enquanto ele estiver aqui, nós estamos dando cuidados a ele, que são para ele mesmo, que ele deve receber. Ok, Luciana Oliveira. Responde aí minha pergunta também. Cadê a pergunta da Luciana? Pode procurar aí a pergunta dela. Qual o risco, Luciana? Por que. Bota a da Luciana para eu ler logo. Luciana Oliveira, que acabou de pedir para que nós lêssemos a pergunta dela, doutora. Por que muitas maternidades ainda não têm o parto humanizado? Parabéns pela pergunta, viu, Luciana? Gostei da pergunta. Por que muitas maternidades ainda não têm o parto humanizado? Doutorinha, eu quero que a senhora fale, esclareça esse parto humanizado para as mulheres que não entendem, conseguir compreender realmente qual a diferença do parto humanizado para, né, os que são tradicionais, vamos colocar assim.
Ó, o parto humanizado é um parto em que a gente é, traz para a mulher ela ser a protagonista, né, de novo, de todo o trabalho de parto. Ela ser a pessoa, a protagonista mesmo. E faz com que a gente traga para a família aquele momento, né, de parir, do parir. Ela escolhe, ela tem o direito de escolher uma pessoa para ela poder acompanhar o parto dela, ela vai parir do jeito que ela quer, né, ela vai é, ter o contato pele a pele, a amamentação na primeira hora, né, ela vai poder fazer os exercícios, né, de... Os exercícios não, como é que chama? Medidas não farmacológicas para poder favorecer o parto, como o uso da bola, o uso do cavalinho, essas coisas todas que são o que é dito humanizado, né? A gente tem, a gente faz os partos, a gente tende a fazer partos humanizados. Agora sim, por exemplo, o que eu quero falar é o seguinte: existe aqui a casa de parto normal, na Mansão do Caminho, né, lá do Pau da Lima, né, que tem uma estrutura maior, né, de favorecimento desse parto, né, eles têm lá um quarto sozinho, tem até banheiras, tudo isso, para poder fazer um parto mais, vamos dizer assim, fechadinho, mais aconchegante com todo mundo, né, família, tudo isso. Né? Não, a maternidade é uma coisa, não é fácil fazer dessa forma, mas a gente se esforça, todos se esforçam para que seja o mais humanizado possível, né? Que a gente tenha, ela sempre tenha o acompanhante dela, ela sempre escolha a forma de parir, né? De ter o bebezinho, a forma do contato pele a pele, favorecer. Doutora, e quais são as maternidades aqui que já usam o método do parto humanizado? Então, todas as maternidades têm como fazer parto humanizado. Todos fazem parto humanizado, né? Não tem, assim, o que não faz. Ok. Quero dizer, assim, que não tenha realidade, não tenha capacidade de fazer. Todos fazem. Ok. Tiago Freitas. Ótimo tema. Estou ligado aprendendo com a doutora. Tá vendo, doutora? É um homem, Tiago, falou que está ligado e aprendendo com a senhora. Doutora, tem a pergunta da Eveline. Agora é a sua vez de ler. Boa tarde, doutora. Uma mulher grávida que está com a DST, HPV, né, pode ter parto normal e pode amamentar a criança, pode sim. Quem tem HPV pode amamentar o bebezinho, né? E pode também até parir normal. Agora, às vezes, a região da vagina, né, pode ter muita verruga, e aí isso pode atrapalhar o parto. Aí a gente tem que ver a indicação naquele momento ali. Mas pode sim parir normal. Não há risco de contaminação, né, Não, doutora? não. Ok, Boa tarde. ok. Nós temos a Dedele Dias, boa tarde. A doutora está esperando mais comentários na tela para começar. Edilene Santos, boa tarde, Ereu, da FJU de Pau da Lima. Aqui, doutora, mais uma aí para a senhora. A senhora está vendo, doutora? Qual a estatística de mulheres que vão a óbito em decorrência de parto em Salvador? Né? A gente tem uma curva, né? Do combate da redução. O combate à mortalidade materna é um programa, uma das metas da OMS, né? Que a gente tem que cumprir. Não, e a tendência é que ele foi diminuindo ao longo dos anos. Lógico que não é maravilhoso, a gente podia melhorar um pouco mais, mas a tendência dele tá uma queda, né, que com o aparecimento do pré-natal, a melhora do pré-natal, o acesso ao pré-natal, né, as políticas de planejamento familiar,
né? A maternidade certa, que a paciente não fique perambulando, né, para poder procurar um atendimento. Isso vai É, reduzir bastante. esse é um dos problemas, doutora, que muito aflige a nós mulheres. É justamente essa questão do momento em que essa mulher apresenta, né? Ela começa a entrar em trabalho de parto e que essa mulher fica perambulando. Isso eu considero algo muito sério, muito É, cruel, muito injusto. As mulheres elas vão às maternidades e não de pronto, né? Olha, ainda falta muito. Volta para casa. Às vezes, quando essa mulher está chegando em casa, a coisa se agrava e ela precisa voltar, ela fica perambulando ali exposta, porque o momento do parto, e um momento, né, o parto normal, é um momento em que a mulher se expõe muito, porque é muito sim. doloroso. E eu acho isso muito difícil, muito difícil. E nós ainda enfrentamos essa batalha, doutora. A senhora sabe disso, que nós ainda enfrentamos uma batalha muito árdua. Tudo bem que na década de 70, 80, a coisa era muito séria, as mulheres pariam, em sua maioria, dentro de casa, isso agravava a situação, né, com parteiras e tudo. Hoje, graças a Deus, a gente nem vê, né, quase essa coisa acontecendo, só mesmo lá para os interiores bem, bem remotos, mas ainda é muito complicada a questão do momento dessa mulher dar à luz. São Hum. muitas mulheres que vão para a maternidade, voltam e vão, e voltam e vão, e é um momento muito constrangedor. Elas ficam peregrinando, né? Mas com a questão da maternidade certa e a visita de vinculação, que eu falei anteriormente, né? Que a paciente é acompanhada no posto de saúde, se marca uma visita de vinculação, que seria a visita para ela conhecer a maternidade, a quem ela vai estar, aqui ela está vinculada, para ela saber que ela tem que se dirigir àquela maternidade, né? Às vezes as maternidades, infelizmente, se encontram lotadas, cheias, né? E demora um pouco do atendimento. Mas a indicação é essa, ela tem que vir para a maternidade, aonde ela foi indicada para parir, e vem para aqui para a gente examinar a paciente. Ok. Não é interessante ela ficar em outras maternidades, porque isso atrapalha, né? Ela fica. Ok, Atrapalha ok. o atendimento dela, né? E superlota Ok. algumas outras não. Tá, eu vi uma pergunta aí, deixa eu ver se é essa. Como o homem pode contribuir no combate à violência obstétrica? Enquanto a senhora responde essa, eu gostaria tem umas perguntas aí que as mulheres estavam perguntando qual é a maior idade para poder ter filho, sobre a eclâmpsia, e essas perguntas são perguntas pertinentes e de grande valia. Eu gostaria que vocês fossem selecionando para colocar aqui para a doutora. Doutora, enquanto a senhora responde essa aí, como o homem pode contribuir no combate à violência obstétrica? Eu acho, aliás, deixa a senhora responder. Eu também estou aqui, eu estou aqui tentando entender como é que o homem pode contribuir ao combate. Assim, o que o, o que a gente preconiza hoje em dia, existe a lei do acompanhante, né? E que a mulher pode escolher a pessoa que vai acompanhar ela durante o parto. Geralmente ela escolhe o marido, né? Até para favorecer a família, né? A família estar junto no nascimento daquele bebezinho, né? Como o homem pode, assim, não sei lhe dizer como seria. Eu só sei, o que eu penso é ele como acompanhante, como é que ele ajuda, né? Acalmando a É, eu, paciente. eu, eu acho, eu acho quando ele diz, né, como ajudar a combater, eu acho que é justamente essa questão de estar ali como acompanhante, e se É, percebe algo que não está correto, mesmo que seja a atuação de um sinalizar. profissional, mesmo que seja a atuação de um profissional, e que perceba, não, isso está incorreto, isso não está É, certo, que procure isso com toda a calma, mas que procure imediatamente, né, é, um auxílio ali dentro do hospital, assistência social, eu não sei, mas eu acho que é dessa forma que o homem pode contribuir, porque de outra forma ele estará atrapalhando, né, porque as é, outras funções
são funções do profissional. Agora, se ele percebe que aquela mulher está ali, não está tendo o acompanhamento devido, não está sendo bem assistida, né? Aquelas contrações, aquele parto evolui para o momento certo, e ela está ali sozinha, né? Não tem ali, é o caso dele correr e buscar, né? Ajuda. Auxílio de profissionais rapidamente. Eu acho que essa é a melhor maneira de impedir. E ajudar a gente, e ajudar mesmo, ajudar mesmo a gente, né? Quando ele vê, exatamente como você falou, quando ele vê alguma coisa de diferente, sinalizar, chamar, olha, eu tô vendo, ela tá sangrando, não é normal ela sangrar, doutora? Às vezes a gente tem muitos pacientes também para olhar, né? E aí ele fazendo esse tipo de colocação, ele tá ajudando em muito a gente. O profissional que está assistindo a paciente dele. É verdade. E tende também a tranquilizá-la, né? Porque no momento é um momento muito... né? As mulheres, nós ficamos muito sensíveis, é muito vulneráveis. Dor, né? Vulneráveis. Então, quando está ali o marido apoiando, né? É mais fácil. Ajuda eu levei muito tempo fazendo aqui na maternidade a visita de vinculação. Eu adorava fazer a visita de vinculação para conversar com os acompanhantes e as mães, para saber, eu fazia um passo a passo com eles, da hora que você entra na maternidade até a hora de você ir embora, como é que você tem que se comportar e o que é que eu posso lidar, o que é que a maternidade pode lidar, né? E aí a parte que eu falava era do acompanhante, né? Que a escolha do acompanhante é uma coisa muito importante, que a pessoa precisa escolher alguém que acalme ela, que entenda o processo. Eu acho que o acompanhante, hoje não, em tempos de Covid, não, porque a gente está diminuindo o máximo a ida de pessoas no hospital. Mas eu estou falando assim, de que o acompanhante viesse nas visitas de vinculação, para a gente conhecer, para ele conhecer como é a maternidade também, como é o sistema, como ele tem que se comportar, né? E eu via muitas que eu fazia visita de vinculação, quando pariam, a fazer, a senhora fez minha visita. E aí falava, né? E o acompanhante falava aquilo mesmo que a senhora falou, né? Eles eram mais calmos, né? Eles ficavam mais tranquilos e davam mais... realmente, e é um projeto muito bacana, viu, doutora? Porque ali a mulher ela tem um esclarecimento, ela tem uma orientação, porque não adianta também ela ter um acompanhante que venha tornar truculento, né? O momento. Né? Isso vai atrapalhar de toda forma, vai atrapalhar ela, vai atrapalhar os profissionais, e quando ela tem realmente uma pessoa, como a senhora falou, que entenda o processo, né? Que entenda, fica tudo mais fácil. Tudo mais fácil, e que já tenha também assim, um comprometimento com o profissional, com a maternidade. Isso facilita muito, a pessoa se sente em casa. Muito bom, viu? Muito bom o projeto. Antes de ler a pergunta da Jéssica, eu gostaria de ler sobre a eclâmpsia. É uma pergunta pertinente e que a pessoa fez. Tá? Ou quanto a gente procura, já está aí. Tá. Aí, doutora, uma pergunta aí para a senhora. Uma pergunta. A senhora pode ler? Posso sim. Me tire uma dúvida. A mulher que já teve 2 eclâmpsias, entre eles 3 cesáreas, há risco em uma 4ª gestação? Há risco. Geralmente a pessoa que tem eclâmpsia tem risco de ter eclâmpsia. E eclâmpsia é uma doença muito grave, né? Antigamente chamava pré-eclâmpsia, quando chegava a pressão muito alta, né? E que não tinha, o controle era difícil dessa pressão, chamava assim, pré-eclâmpsia. E hoje em dia, e depois, quando a paciente tinha alguma sintomatologia, alguma repercussão disso, que podia ser acidente isquêmico cerebral, um AVC, um derrame, a paciente pode evoluir para um derrame, pode evoluir para um coma, esse daí a gente chama de eclâmpsia, essa situação. Então, doutora, essa paciente... Pode continuar. Essa paciente é uma paciente grave, né, que a gente desencoraja, vamos dizer assim, de que ela tenha outras gestações, né? Seria interessante que ela não tivesse, se ela já tiver toda a família que ela deseja,
né, que ela fizesse direitinho um planejamento familiar para que ela não tivesse outra gestação pelo risco de vida que aquela paciente tenha, né? Porque é um pré-natal que ela precisa ser bem rigoroso, porque ela pode sim vir a ter uma nova eclâmpsia. Também. E a gente não Obrigada, sabe doutora. como é que vai evoluir. Ok. Aqui, Dedele, que fez a pergunta, ela está agradecendo. Obrigada, doutora. E Ireuda, por ter me tirado a dúvida. Tem um homem aí, não sei se é Roberto, com uma pergunta, depois nós temos a Jéssica. A pergunta do homem aí foi muito importante aí, acho que é Roberto, não sei. Tem a pergunta de um rapaz aí. Ele pergunta sobre, mais ou menos, sobre doenças. Rogério. Rogério, aí, doutora. Existe alguma doença durante a gestação que torna a gravidez de risco? Muito bacana a pergunta, viu? A pressão alta. Parabéns, viu, Rogério? A pressão alta, tem pacientes que já são hipertensas naturalmente. Teve uma outra pergunta, inclusive, existe gravidez de risco após a 40 anos? E alguém botou alguma coisa assim. Porque a gente antigamente considerava gravidez de risco até 35 anos, hoje já está aumentando muito, depois de 35, né? Hoje já está muito mais para frente, né? 40 anos já não é tão de risco assim, se a gente tiver um pré-natal bem certinho. Mas por quê? Porque as patologias, doenças de aparecimento, começam a aparecer nessa faixa etária, 40 a 45 anos, pessoas com pressão alta, pessoas com diabetes, e isso pode complicar uma gravidez. As pacientes já têm a doença e podem complicar durante a gravidez. Então, existe sim. Mais ainda. Ok. Já acompanhei uma amiga. Tá, vamos. Francisco Andrade. Bom, colocou a diferença. Já acompanhei uma amiga até a maternidade e fui proibido de seguir com ela porque não era o pai da criança, nem familiar. Nesse momento, como deveríamos agir? Eu não sei como foi essa situação, mas assim, o direito ao acompanhante é da paciente. A paciente é que diz qual é o acompanhante, ela fala, eu quero não sei quem como acompanhante, a pessoa como acompanhante, ela escolhe, essa pessoa tem direito a entrar durante o parto, né, acompanhar ela no trabalho de parto e pós-parto, né, até a alta dela, ela tem direito a ficar com uma acompanhante, né, a situação eu não posso dar muita opinião, porque eu não sei como foi, né? Ok. Então, vamos continuar, e nós estamos aqui ao vivo com a doutora Ednaide, falei certo, doutora? Falou, sim. Obstetra, que está aqui hoje, que é o Dia Internacional de Combate, né, doutora? Às doenças, né? O Dia Internacional, né, de Saúde. Combate a mortalidade materna. E a mortalidade materna, desculpa. Então, vamos lá. Doutora, uma mulher obesa acima de 140 quilos pode ter complicações num parto humanizado? Pode ter complicações como toda pessoa do parto normal, de um parto, né? O peso é um complicador para outras coisas, né? Pressão alta, diabetes, tudo isso que ela pode evoluir depois, né? Mas uma pessoa de 140 quilos pode parir normal, tranquilamente, né? Ok. Tinha um comentário na tela. Obrigada, doutora, pelo retorno. Ok. Jaqueline. Só consegui entrar agora. Marlúcia, então, foi a sua pergunta que a doutora acabou de responder agora. A pergunta que você fez de 140 quilos. E ela respondeu que pode sim ter um parto normal, não é, doutora? A não ser que essa pessoa tenha hipertensão. Não, né? A não ser que tenha alguma coisa que contraindique o parto normal, mas uma paciente, pelo peso, não tem problema nenhum. E não quer dizer que seja hipertensão. Como é que eu posso falar? Como é que eu posso dizer?
O normal é ser parto normal. É ser parto normal, todo mundo evolui para o parto normal. O parto cesáreo é uma indicação obstétrica, né? Quando a gente acha que tem que interromper o parto por alguma razão, que daquela forma não ia se resolver o parto normal. Ok, ok. Aí, doutora, tem mais uma pergunta para a senhora. Doutora, foi Gilberto Barreto Júnior, né? Doutora, sabemos o quanto é difícil para vocês mulheres carregar uma criança durante 9 meses. Mas nos diga aqui, o papel do homem nesse processo, o pai presente, faz a diferença durante a gravidez? Existe algum programa que incentive o papel do pai nesse processo? Muito bom. Faz diferença, sim, é muito importante para a mulher ela saber que o companheiro dela apoia ela, está com ela ali naquele momento, não só nos 9 meses, como também depois do nascimento do bebê, dividindo com ela as tarefas, né, do cuidado com aquele bebê. Né, é muito importante vocês estarem presentes ali no momento do parto, né, vocês conhecerem os bebês de vocês, é muito o incentivo de vocês na hora de parir, eu acho importantíssimo, né, quando a mãe já está perto de parir, tá, o pai ali, eu digo ainda como experiência de obstetra, né, que quando a gente está ali fazendo o parto, aí eu falo, pai, ajuda ela. Ela precisa do incentivo dele, né? Quando eu falo assim, a cabecinha dele já está quase aqui, que ele vê, que ele sabe que é possível para ela parir, ele incentiva, sabe? É muito importante esse incentivo do pai, a presença do pai. Então, vocês são importantíssimos na formação daquela família. Então, eu acho que é se inteirar mesmo da gravidez, se puder ir para as visitas de pré-natal, né? Se puder vir para a visita de vinculação, estar presente, estar ali junto, e vocês vão formar uma família bonita dessa forma. Ok, ok. Doutora, tem mais uma pergunta para a senhora, a Jéssica Santos. Tudo feito para reduzir a violência obstétrica. É da Jéssica. E gemer de dor. Jéssica, o trabalho de parto a gente sabe que causa muita dor, né? A gente incentivar o parto, é incentivar que ela vá parir, que ela. Como é que eu posso falar? É Ela está hostilizar, perguntando o que tem feito também para reduzir a violência obstétrica. Como maternidade, né? Assim, a gente geralmente, como a gente sabe que existe isso da violência obstétrica, né? A tendência é que as pessoas não façam, né, não hostilizem as pacientes, né? E mesmo que se hostilize, né, a paciente tem o direito de reclamar, né, para que outras também não sofram por isso, elas têm a ouvidoria, elas podem falar com o médico responsável, com o enfermeiro responsável, com a ouvidoria do Estado e do Ministério da Saúde, né, que aí pode averiguar, já que ela se ela se sentir violentada dessa forma, entendeu? Mas a tendência é que cada vez mais isso não exista, né? A gente luta por isso, né? Que a gente dê à mulher o direito dela parir da forma que ela achar melhor, né? A gente precisa ajudar, a gente está aqui para ajudar ela a parir. É como eu lhe falei, quem é a protagonista daquela cena não é a equipe médica, nem a equipe de enfermagem, nem a maternidade, é a mãe, é a família, é quem está ali para parir. E verdade. Doutora, nós temos aqui uma fala polêmica, inclusive, da Luciana Oliveira. No Brasil, 60% das vítimas de mortalidade materna são negras. Segundo o Ministério da Saúde, os números refletem que o óbito é durante a gravidez. Doutora, apesar do sistema não legalizar o racismo, a senhora acredita que a prática do racismo existe em algumas maternidades e que mulheres negras sofrem durante o parto por conta da cor da pele? Como
eu não tenho esses dados estatísticos, eu não conheço, e se existe também esses dados estatísticos. Como plantonista, eu não vejo isso aqui, que tem discriminação se a pessoa é negra, se é branca, se é oriental, não vejo isso aqui, né? A gente trata todo mundo como um indivíduo, como um cidadão. Agora, mas ela não está se referindo à maternidade, ela está se referindo, né, ao contexto. Ela não está se referindo à maternidade, não. Ela está se referindo que há, né, dentro dessas questões, que a mulher negra ela é vítima, né, de racismo e nesse momento, em muitos casos, é aplicado. Por quê, doutora? O que existe? Existe a questão de que a mulher negra é uma mulher forte, que ela suporta dor, que a mulher branca tem uma fragilidade muito maior e que ela não suporta. Então, por isso, o que eu estou entendendo dentro das questões dela, isso porque sou negra e porque estudo as causas e sou também, né, estou ali dentro desse contexto e a gente sabe que existe. E, nesse caso, eles, muitos profissionais, atentam mais para as mulheres brancas e as mulheres negras sofrem mais, são mais deixadas de lado, porque, como eu já coloquei, são mulheres dentro dessa versão racista. Mulher forte, mulher que tem resignação com a dor, enquanto que as outras mulheres não têm. Então, ela está falando que dentro disso tem, né? E aí, a senhora se referiu à maternidade, que lá não vê isso, eu acredito, sim, acredito que lá não haja, mas existe isso de verdade, existe, isso é um fato que acontece, que as mulheres negras, elas, em muitos casos, elas são, sim, vítimas de racismo. Isso não é só na hora do parto, isso é em muitas outras questões. Mas a luta está aí, não é? As mulheres, como a senhora bem colocou, se há alguma coisa que está indiferente, que se procurem os seus direitos, né? Na verdade? Importantíssimo. Ok, ela está nos agradecendo. Bom, agora, doutora, eu queria que a senhora deixasse aí tivesse uma fala voltada para as garotas de 13, 14 anos, que têm relação sexual sem se precaver, e que a gravidez também, de uma garota de 13, 14, 15, 16 anos, é gravidez de alto risco. É gravidez de risco. Né? Então, eu quero que a senhora tenha uma fala direcionada a este público, porque nós temos um público jovem, todo esse público que a senhora está ouvindo falar, e FJU, a senhora está vendo aí, sempre entrando pessoas muito jovens que participam. Então, eu gostaria que a senhora desse aí uma ressalva, chamando a atenção dessas garotas, né? E até mesmo desses rapazes, porque eles também têm toda a condição de usar o método, né, doutora, de evitar a gravidez. Eu gosto muito de atender adolescente também, não só que vai parir, mas a adolescente que procura o ginecologista para fazer planejamento familiar, ou então procura por alguma razão. É importante que essas pessoas, essas adolescentes, elas ao iniciar a vida sexual, né, não só os meninos como as meninas, os homens como as mulheres, se precavejam, não só pelas doenças sexualmente transmissíveis, como pela gravidez, né? Porque o corpo ainda está em formação, né? A maturidade ainda pode não ter chegado para muitos, apesar de que a gente sabe que muitas já têm uma vivência da vida muito mais, tem muito mais, quero dizer assim, mais responsabilidades, porque às vezes, como você falou, às vezes essa mãe é uma mãe que sai para trabalhar e essa mais velha vai cuidar de irmãos, então ela já adquiriu uma certa responsabilidade com a família dela, né? Mas era interessante que essas meninas, elas começassem a vida sexual de forma segura. Então, procurem um lugar para fazer planejamento familiar, para vocês se
protegerem não só de doenças sexualmente transmissíveis, como gravidez. A gravidez é uma coisa de grande responsabilidade, você vai levar aquele bebezinho para o resto da vida, né? Tem um monte de coisas que você precisa ensinar a ele, vivências que talvez vocês não tenham passado ainda, na grande maioria das vezes, né? Então, é importante isso, né? A gravidez na adolescência é, como Ireilda falou, é uma situação de risco, né? Elas são mais acometidas de pressão alta durante a gravidez, né? É mais comum ter gravidez, o parto ser cesariano, né? Então, assim, é importante, sim, que se precaveja. Existem os planejamentos familiares nos postos de saúde. Você pode fazer uso de medicação oral, como pode ser injeção, como pode ser DIU, né? Então, aí tudo isso é importante você procurar e ver o melhor método anticoncepcional. E aliado a isso, como para poder evitar a gravidez. E aliado a isso, o uso da camisinha para poder evitar as doenças sexualmente transmissíveis, que também atrapalham muito a vida. Entrou uma mãe aí, eu não sei se é mãe, eu não sei, eu só sei que ela falou o seguinte, entrou aí, Eli Oliveira, boa tarde, estamos juntos, beijo para você, Eli, beijo, muito obrigada. Entrou uma pessoa aí, que eu vi, falando que achou a pergunta da adolescente, sobre adolescente, muito importante. Lindaura Silva, amei essa pergunta sobre as adolescentes. Isso é para se ver a necessidade que realmente nós temos, né, de orientar, né, doutora, as adolescentes, né? A gente está chegando ao final do programa, mas eu gostaria de ler mais umas 3 aqui perguntas de pessoas que estão fazendo. Doutora, tem risco de uma criança, filha de uma menina de 13 anos, nascer com alguma deformação ou doenças devido à idade e à falta de desenvolvimento corporal da mãe? Show de bola a pergunta, viu? Muito boa. Responda, doutora, fique à vontade. Não. De ter Nesse risco de ela aí, ter algum problema, o bebezinho não. O risco é para a mãe, né? De desenvolver doenças, como eu falei, hipertensão, tudo. É uma gravidez de risco para ela. É como ela falou mesmo, ela não está tudo desenvolvido para poder já estar parindo, né? Não deve verdade. Coloca mais somente umas 3 perguntas aí, porque eu fico. É porque o povo reclama depois, doutora. Eles ficam reclamando comigo que mandaram as perguntas e que a gente não respondeu. Perguntas e comentário, pode colocar. Laisa Rebeca, doutora, boa tarde. Quais são as principais causas de morte materna? Parabéns, Laisa. Quais são as principais causas? A principal é a hipertensão arterial, né? Depois vem as sangramentos, né? Hemorragias, infecções. São as principais causas de morte materna. Olha, ela está falando aqui uma coisa. Doutora, ouvimos muito falar que depois do segundo filho, os médicos já não dão tanta atenção à gestante quanto a uma que é o primeiro filho. A senhora, como obstetra, confirma isso? Eu, como obstetra, dou atenção igual a todo mundo. E para mim, tanto faz ser primeiro, segundo, terceiro filho. A necessidade é a mesma, né, doutora? A necessidade é a mesma. É mais fácil fazer um parto, teoricamente, de uma mãe de segundo filho em diante, porque, teoricamente, ela já passou por aquela experiência, né, de ter tido filhos. Então, não sei se é isso que ela quer falar. É porque já teve o segundo filho, ela já tem, ela vai me ajudar muito mais na hora do parto. Mas, para mim, é a mesma coisa, tanto faz. A Rosana Carvalho Freitas, vereadora, não existe fiscalização nas maternidades. Não existe? Ele está querendo saber. Não existe. Vereadora, não existe fiscalização nas maternidades. Recomendo. Pude ver muito desumano.
Não é isso, doutora? Existe a fiscalização nas maternidades, sim, com os índices que a gente tem que apresentar. E também existe a fiscalização do paciente e do acompanhante, né? Se ele sentiu que o tratamento que foi dispensado a ele não é bom, não foi bom, ele pode fazer a queixa dele, ele pode ir para a ouvidoria, ele pode ir para a diretoria. É importante até para a gente melhorar. Eu só vou saber se a gente está fazendo certinho, se eu tiver também um feedback tanto bom quanto ruim. Tá, obrigada, doutora, por tirar todas as minhas dúvidas. Tem umas duas anteriores, que mais uma pessoa parabenizando pela fala das adolescentes. Coloca para mim aqui, eu quero ver quem foi. Aí quem agradeceu foi a Yasmin. Vereadora, por trazer assuntos dos quais são essenciais à população saber. Foi uma falando, minha prima está grávida, essa aí é a Jaciara França, minha prima está grávida de 7 meses, mas a ultrassonografia mostrou que o bebê não tem fígado, rins, nem nada por dentro, porém o coração bate bem e o bebê mexe também. Como pode ser isso? Olha aí, doutora. Aí ela precisa fazer uma avaliação direitinho, né? Para ver o que é que está acontecendo com ela nessa gravidez. Como é que vai ser até o fim. Aí só avaliando melhor todos os exames para a gente saber. Ok. A Laisa Rebeca agradece a resposta que a senhora deu. É importante responder a pergunta meu telefone vai acabar a bateria e eu acho que vai arriar. Ok, então vamos terminar por aqui. Dá para responder essa ainda da Jaciara? Não, já está respondendo a da Jaciara. Não, a da Jaciara é que o coração está batendo, mas o bebê não tem fígado, não tem rins, segundo o médico. E aí a doutora está falando, precisa fazer exames mais precisos, é isso, doutora? Precisa ver como é que vai. Isso aí, ela precisa, eu não estou vendo, preciso ver os exames, tudo direitinho, para a gente poder avaliar e ver como é que é esse parto, até para dar para ela uma perspectiva de como vai ser depois. Eu precisaria ver. Ela precisaria de uma avaliação doutora, médica, entendeu? A gente pode encaminhar para a senhora dar uma olhadinha nesses exames, ajudar essa mulher? Pode, sim, pode. A gente combina. Ok. Tá bom? Ok, a gente combina. Bom, eu tê-la aqui comigo, tá? Foi uma honra, muito esclarecedor, muito tranquila para responder as coisas, muito bacana. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Deus lhe abençoe. E eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes, agradecer a todos os que participaram da live, que esteve aqui conosco. Muito obrigada a todos que interagiram conosco. Um abraço no coração de vocês e quinta-feira nós estaremos juntos. Obrigado, Itapuã. Obrigado, Paulo da Lima. Obrigada, São Rafael. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Tá? Agradeço, a menina está falando que agradece muito, quero agradecer a doutora e a nossa vereadora, arrebentou, tudo bem, beijo no coração e obrigada, doutora. Obrigada, tchau. Bom, finalizamos aí a nossa live, você pode repetir, se você quiser, ver as respostas, tá bom? E eu gostaria de pedir aqui um favor a todos vocês. Compartilhem, curtam. E, olha, me aciona lá no YouTuber. Eu falo errado toda vez, mas eu acho que dessa vez saiu certo, tá? Isso aí já virou gracinha, todo mundo brinca até. YouTuber. Vai lá no YouTuber comigo, tá bom? Eu preciso crescer essa rede, não sai do lugar. Olha, Instagram arrebenta, o Facebook bomba, mas o YouTuber, olha só, se vocês não tiverem uma dosinha de mim, não vai para lugar nenhum, não. Então vai lá, ok? Vai lá, beijo no coração de todos, beijo, Bianca, obrigada, Débora, obrigada a todos vocês. Deus abençoe a todos, tá? E um forte abraço.